Perfeito. Bom, pessoal, boa noite. Aqui é o Vitor para mais um vídeo e hoje vou ensinar boa noite, né? Bom dia e boa tarde, dependendo do horário e da localidade que você estiver. Hoje vou ensinar a criar, vamos criar aqui um Kivy Reloader, um editor de Kivy, uma IDE praticamente. Vai ser algo bem legal, é algo bem legal. Então vamos já começar sem mais enrolação. Aqui na área de trabalho, vamos criar uma pasta, né? Vou colocar aqui como Kivy Reloader. Vou abrir no Code. Vou gerar aqui um arquivo main.py. Perfeito. E será que neste arquivo, já vou abrir aqui também o meu terminal, onde vamos trabalhar nesse Kivy Reloader. Só um exemplo de como que irá ficar esse nosso projeto, bem bacana. Deixa eu abrir aqui. Opa. Kivy Reloader. Este é o nosso objetivo. O que ele faz exatamente? Nós vamos conseguir renderizar nossa aplicação na tela em tempo real. Se eu apertar Ctrl S, aqui aparece o nosso objeto, o nosso widget que nós escrevemos aqui, né? Também podemos fazer a renderização em tempo real, por exemplo, posso apagar o nome aqui, quando aparece erro, alguma coisa do tipo. Isso é bem interessante para quem quiser usar isso para fazer design, para fazer desenhos, né? Por exemplo, eu posso aqui mudar a cor do botão, tirando o padrão dele, colocando um background color e vermelho, por exemplo. Olha que interessante. Então, basicamente, esse é o nosso resultado final que vou tentar aqui obter com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Antes de mais nada, nós precisamos fazer alguns imports, né? Os imports necessários de inicialização do programa. Então, vamos ao padrão kivy.app, né? Import app from kivy.lang import builder. Vamos criar nossa classe main.app dev build, né? Nossa função de construção, e vamos retornar builder load string, onde vamos carregar os widgets, né? A nossa árvore de widgets, e vamos colocar aqui um widget raiz como padrão hello world, um button, e retornar ele como hello world Kivy, para ser legal, né? Eu vou copiar o main app e eu vou rodar aqui a função run para renderizar na tela aqui o botão. Vamos passar aqui. Olha só, já está funcionando nossa aplicação, já temos uma tela em funcionamento. Para a gente não perder muito tempo com essas coisas, eu já vou direto ao ponto. Nós vamos ter que criar primeiramente uma caixa de texto. É onde ficará o nosso editor, né? Então, como que a gente faz isso aqui no Kivy? Basicamente, o Kivy ele tem um widget já responsável por isso. O nome desse widget é Code Input. O Code Input é basicamente um texto, né? Um teste input, com algumas outras funcionalidades, como um style. Por exemplo, aqui temos um texto, uma caixa de texto, onde eu estou escrevendo todo esse texto. E o style dele aqui, se eu não me engano é Darkula, é o style padrão do Visual Studio Code. Eu gosto bastante de utilizar o Monokai. O Monokai é um style bem legal. Vou rodar aqui para vocês verem como que fica.
Temos aqui Hello World Kiwi, está em branco, né? Porque não está no padrão do Code Input. Mas já podemos ver que ele tem uma cor diferenciada. O que acontece aqui no Code Input? Ele, além de ter um style, o Monokai, eu vou também mudar a cor dele para cinza, né? Cinza escuro. Maravilha. Aqui eu posso rodar, posso colocar um código Python sem problema algum. Porque além dele ter um style, deixa eu só mudar as aspas aqui para não ter problema com as aspas de fora. Além de ter o style, ele também tem um lexer, no qual reconhece todo tipo de código Python, o lexer padrão dele, e vai colocar um highlight nele, né? Vou rodar aqui para vocês perceberem. Pode perceber que aqui a string ele está em amarelo. Por exemplo, se eu colocar um def, ele highlighta como azul, não é verdade? Então, aqui praticamente já a nossa caixa de texto, nosso editor em funcionamento. Mas aqui ele está fazendo um lexer do Python. Eu quero que esse lexer não seja do Python, seja do Kiwi. Afinal, nosso editor é de Kiwi. Então, para isso, nós precisamos instanciar o lexer do Kiwi. Como que a gente faz isso? Nós fazemos um import, né? Vamos fazer aqui um import do Kiwi lexer. Ok. Onde que está esse Kiwi lexer? Para quem não sabe, nós fazemos o import no Kiwi desta maneira, né? Ele está aqui em Kiwi. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Beleza. Kiwi extras highlight ponto Kiwi lexer. Ok. Vir aqui. O Kiwi lexer ele será o nosso lexer responsável para que a gente possa ler código Kiwi de forma normal. Então vamos instanciar ele aqui desta forma. Bem simples, apenas passando no atributo lexer o objeto Kiwi lexer, né, instanciado aqui. Então, basicamente, quando rodar aqui o meu editor de texto, ele terá que funcionar somente Kiwi. O print ele também roda, mas por exemplo, quando eu passo aqui button text hello world, ele deixa colorizado, né, da maneira do Kiwi. Então o idet button fica aqui no verdinho, né, o text desta maneira. Ou seja, está funcionando perfeitamente agora. A gente já tem praticamente uma boa parte já pronta do nosso editor de código, né? Agora nós precisamos criar o renderizador. Como que a gente faz isso? Vamos criar uma classe chamada editor, ou editor, né? Essa classe editor, ela irá herdar os atributos do box layout. Mas espera aí, eu passei uma coisa diferente aqui, eu passei o factor. O que seria esse factor? Esse factor basicamente é uma classe do Kiwi, né, do pacote factor, que basicamente ele instancia todos os nossos box layouts, todos os nossos widgets que estão em Kiwi. Então, por exemplo, o box layout ele está dentro de um Kiwi geral, onde em Builder eu posso chamar. Por isso que a gente pode chamar Code Input aqui, eu posso chamar o Box Layout e não preciso importar. Porque o Builder ele já faz esse trabalho pra gente, já importa tudo que a gente precisa. O Factor é a mesma coisa, só que no Python. A gente consegue fazer a instância de qualquer classe sem precisar importá-lo ele aqui diretamente no Python. Isso facilita muito o nosso trabalho, não precisa ficar importando milhões de pacotes, né? Olha que legal. Eu vou passar isso aqui também. E vou colocar o meu code input
dentro do meu editor. Detalhe, vou colocar aqui a orientação, por ele ser box layout, como horizontal. Perfeito. Aqui está o code input. Além disso, eu preciso de uma tela, como no nosso exemplo anterior, né? A tela na direita, para mostrar onde que vai ser renderizado o nosso componente, nosso layout. Então, eu vou passar aqui um widget box layout como filho de editor. Ele terá a orientação vertical. Vocês já vão entender por quê. Agora eu preciso, como o editor ele é um box layout, o code input ele está na horizontal, eu preciso passar um tamanho para não ficar desproporcional. Então vou passar aqui um size hint. Aqui no editor pode ficar com 7 de largura e 1 de altura. Aqui no box layout vou passar aqui 3 de largura e 1 de altura também. E esse box layout ele será o nosso container, ok? Será no container onde vamos renderizar todos os nossos widgets que escrevermos aqui, né? Então, basicamente agora não vamos mais precisar de print. Podemos inicializar nosso app, nosso texto aqui do code input como button. E beleza, a gente já tem quase a carinha da nossa aplicação em funcionamento. Só vai faltar mais uma coisa. Deixa eu colocar aqui o box layout, que seria a parte de cima da nossa aplicação. Orientation. Vou deixar aqui explícito, né? Aqui também não vai ser mais horizontal, será vertical. E aqui teremos um label contendo reloader. Vou deixar esse daqui para desenvolver um pouco depois. Agora vamos se preocupar na questão da atualização. Ok? Eu vou colocar aqui esse code input dentro de um box layout. Esse box layout será horizontal. Ok? Perfeito. Esse box layout, esse primeiro box layout, ele terá um size hint também do tamanho de 1, né, de largura por completo, e ponto 1 para ocupar só um espaço mínimo de altura. Ok? Este outro box layout, já copiei aqui, vocês podem ver aqui as teclas que estou pressionando. Ele ocupará 9.9 de espaço. No que vier assim, o size hint, eu consigo aumentar o tamanho até 1. Então, ponto 1 eu vou ocupar um tamanho equivalente ao tamanho da tela que eu gerei. E qual é o tamanho da tela? Vamos colocar agora. Para a gente para a gente definir o tamanho da tela exatamente da nossa janela, nós temos que importar a classe kiwi.core.window import a classe window, ok? E na classe window temos um atributo, né, chamado size, onde podemos passar uma lista, uma tupla, né, com um tamanho, sendo o primeiro número a largura. Então, vou colocar 600 e o segundo número a altura, ok? Vou colocar 500. Nisso já temos uma tela praticamente pronta. Vamos ver como ficou aqui, se ficou bonita. Legal. Já temos uma noção, já tem uma semelhança com outra aplicação. Só que isso aqui ficou um pouquinho feio. Eu vou diminuir aqui o code input. Cadê code input? Para 6. E aqui para 4 o container. Ok? Beleza. Aí tá aqui. Fechou.
já temos aqui a nossa telinha, o nosso editor de texto básico, o nosso reloader. E vamos agora criar a renderização. Como que a gente vai fazer para renderizar isso no container? Tudo que a gente escrever aqui vai ser renderizado no container. Da mesma maneira que nós utilizamos builder.loadString para renderizar isso aqui, quando iniciamos nosso app com run, ele chama o build e constrói a nossa aplicação com a primeiro widget, né? E vai partir daí criando a nossa árvore de widgets. Nós podemos utilizar o builder.loadString também de forma dinâmica em tempo de execução para a gente gerar widgets. Como que é isso? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na classe editor. Deixa eu abrir aqui. Perfeito. Só um instantinho. Perfeito. Aqui no editor, vamos ter que criar uma função. O nome dessa função podemos colocar como reloader. Ela receberá como parâmetro self e também text, um texto. Ok? Eu vou clicar aqui em pass. Quem vai chamar esse reloader? Podemos fazer de várias formas. O reloader ele vai ser a nossa função geral de atualização dos nossos widgets no container. Vamos começar aqui no code input. No code input ou texto bloco de notas, né? O text input tem uma função bem legal chamada onText. Toda vez que escrevermos algum texto nesse bloco de texto, né? Ele chama essa função. Então a gente pode criar alguma funcionalidade a partir daí. Ou seja, toda vez que a gente digitar uma palavra, uma letra, né, ele chamará a função reloader. Ok? E vamos passar o texto que está em code input, self text. Self significa que é este widget, text é o texto dele, para o reloader. Toda vez que a gente digitar, o reloader será chamado. Ok? E iremos passar o texto como parâmetro aqui para o reloader. Sabendo disso, nós conseguimos utilizar desse texto que está no code input para trabalhar no nosso objetivo aqui. Para isso eu vou criar um try e except, na verdade, se. E vou printar aqui para ficar um padrão bem legal. Eu tenho o try, tenho o except, exception, as. O que eu vou fazer aqui dentro desse try? O try eu vou criar, deixa eu pegar aqui, ids.container. Eu vou obter a nossa variável container, que está aqui no box layout, aqui no try. Vou passar aqui para self, na verdade, vou passar aqui para self container, ficaria mais fácil. Na verdade não, vou deixar apagada ela aqui, não é necessário. Toda vez que o reload é chamado, nós precisamos pegar o texto, chamar o builder, load string, gerar os widgets que estão descritos aqui no texto de forma dinâmica, salvar numa variável, né? Pode ser read. Vamos adicionar esse widgets em nosso container com o método addWidget. Desta forma, toda vez que chamarmos reloader, pegamos o texto do nosso code input, passamos para o builder gerará a nossa árvore de widgets,
será adicionada aqui. E o nosso container, que é um box layout no modo na orientação vertical, nós conseguimos renderizar esses widgets na nossa tela. Mas tem um pequeno probleminha aqui que vocês vão ver o que vai acontecer. Praticamente nossa aplicação já está funcionando. Eu cliquei em Enter, ele já adicionou o botão. Cliquei em Enter de novo, adicionou outro botão. Este seria o problema. Toda vez que eu clico a escrever alguma palavra, ele vai adicionar várias e várias vezes. Como faz para a gente contornar isso? Nós conseguimos, tem um método aqui no container, que eu vou colocar aqui antes do try. Na verdade, vou colocar aqui no try, bem no começo, chamado clear widgets. Toda vez que a gente chamar reloader, ele vai apagar todos os widgets no reloader e vai gerar, né, uma nova árvore de widgets e vai adicionar no container. Então, praticamente, a nossa aplicação, nossa IDE, já está em funcionamento. Vamos dar uma olhada? Aqui, apertei um Enter. Hello World. Cada letra que a gente escreve, ele já nos traz aqui renderizado. Olha que legal, bacana, né? Só que também tem um problema nisso aqui. Toda vez que a gente escreve uma palavra, ele renderiza novamente. Isso aqui é perca de processamento, isso aqui é inútil. Isso aqui é errado, né, de se fazer. Depois eu faço o tratamento dessa exceção, que isso também é errado de se fazer. Mas, nesta questão, como que a gente poderia contornar essa situação de falta de... Olha aqui, espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui a tela. Opa, tá um pouquinho melhor. Maravilha. Para a gente contornar essa situação, para não precisar ficar toda hora renderizando a cada vez que a gente escreve uma palavra, uma letra aqui no Code Input, nós conseguimos toda vez apertar Ctrl S, por exemplo, e salvar. Que é o que a gente faz aqui. Quando a gente faz uma alteração, fica aqui a bolinha no Visual Studio Code, a gente aperta Ctrl S e ele salva a aplicação. Só que no nosso caso ele não vai salvar a aplicação. No nosso caso ele vai renderizar a aplicação no nosso container. E como que a gente implementa isso aqui? Antes de mais nada, antes de tudo, nós precisamos inicializar o nosso editor, né, com um construtor. Como que a gente faz isso no Python? É bem simples. Colocamos o dunder, né, o score, ou underline, init, underline, parênteses, né, self keywords, tá? Os parâmetros. Vamos herdar os atributos do box layout, correto? E passar todos os nossos parâmetros que recebemos aqui em keywords para eles, ok? Inicializamos nosso construtor da nossa classe editor. O que vamos fazer aqui no nosso construtor? Nós precisamos, para efetuar o método de ação aqui do teclado, Ctrl S, Ctrl A, Ctrl T, enfim, qualquer tipo de tecla de atalho, nós precisamos fazer um bind, ligar um método do método window. Ou seja, na classe window, nós temos o método bind. O que significa bind? Bind significa ligar, né? Podemos fazer a ligação de um método com outro, uma ação com outra. Ou então, podemos fazer um bind de uma propriedade, aqui no Kiwi, com outra propriedade, né? Se não me engano, em Angular tem isso. Angular. Bom, basicamente, aqui o window ele tem um método chamado on. Se não me engano, deixa eu ver aqui direitinho. Aqui. Beleza. O método dele é
onKeyDown. Este é o método que tem no Windows, que significa que em qualquer lugar da nossa aplicação, se a gente clicar no teclado, o Windows ele vai capturar essa nossa ação e esse método vai ser executado, onKeyDown, ok? E qual será o método que a gente vai ligar? Será um método que terá aqui na nossa classe. Eu vou chamar ele de, vou colocar aqui, underscore keydown. Posso deixar aqui unido, né? Keydown. Beleza? Como é o método da nossa classe, vamos ter que utilizar o self. E vou deixar ele aqui, ó. Vamos criar esse método underscore keydown. Ok? O que ele receberá de parâmetro? Nosso método. Toda vez que ele for pressionado, né, ele nos trará alguns parâmetros. Vou deixar aqui uma colinha. Teremos como parâmetro primeiro o window, ok? Que é a tela que está chamando ele. No nosso caso, é a tela superior ao nosso widget raiz. É outra história. O keycode, né? Aqui que estamos usando o char e os modifiers, ok? Toda vez que a gente tecla alguma tecla aqui do nosso teclado, é chamado esta função e ele passa todos esses parâmetros para esta função. E para a gente utilizar isto, a gente tem que passar esses parâmetros aqui, né? E agora, como que a gente vai fazer esse atalho? Como que a gente pode implementar esse atalho? Em keycode, na verdade, em modifiers, nós conseguimos acessar o Ctrl. Toda vez que o Ctrl é pressionado, ou então o Shift ou o Alt, a gente acessa pelo modifier. Ou Caps Lock, né, Tab. Quando a gente quer utilizar alguma tecla específica, nós utilizamos o char. Pode ser o key ou o keycode. O keycode normalmente nos traz o código da nossa tecla, né? Por exemplo, independente da tecla, se for o Ctrl, ele tem um código específico. O key já é outro tipo de código. Enfim, mas não quero me estender aqui. Vamos implementar então o Ctrl S, a opção de salvar. Como que a gente faz isso? A gente faz aqui if se Ctrl, CTRL, né, está dentro de modifiers. Se essa tecla estiver dentro de modifiers, nós também precisamos verificar se a tecla que a gente está pressionando, quando a gente está dentro de modifiers, quando a gente pressiona o Ctrl, está dentro de modifiers. É uma lista. Quando a gente pressiona char, a gente quer um S, né? S in, deixa eu verificar. Verificar se o char é igual a S. Ok? Assim a gente já consegue obter esta ação de atalho, né? Essa tecla de atalho, Ctrl mais S. A gente já consegue fazer o que quiser depois que a gente pressionar Ctrl S. Se a gente pressionar só Ctrl não vai mudar nada, se pressionar só S, só vamos escrever, não vai mudar nada. Agora Ctrl S terá essa ação específica que a gente determinar. E o que vai acontecer? A gente pode, toda vez que chamarmos este método, digitarmos Ctrl S, será chamado o método reloader e vamos passar o texto conforme este parâmetro aqui. Mas eu não vou passar... como que eu vou passar? Eu não vou passar de qualquer forma. Eu vou instanciar, eu vou, na verdade, obter esse valor code do nosso code input. Eu vou passar um ID. Vou identificar esse code input como code. Ok? E aqui eu obtenho ele através de IDs. self.ids.code.br. Significa que nessa classe editor, a minha classe editor, ele tem uma lista de IDs, no caso um dicionário de IDs, e dentro desse dicionário eu tenho aqui o code, que referencia o meu code input, eu posso obter o texto dele. Desta maneira eu já consigo fazer a atualização, fazer a
chamada para que renderize aqui na nossa tela. Por exemplo, vou pressionar Ctrl S, já pode ver que renderizou aqui perfeitamente. Olha que maravilha. Hello World. Aqui ainda está funcionando o texto. Toda vez que eu digitar ele aparece alguma coisa. Eu vou comentar, não vou apagar, vou deixar comentado para referência, né? Então, toda vez que eu digito não acontece nada. Quando eu aperto o Ctrl S, ele aqui aparece para mim, né? Ele instancia, ele gera para mim aqui o meu widget. Isso aqui não funciona só com widget não, viu? Isso aqui eu posso gerar com vários widgets. Por exemplo, label. Olha que legal. Hello World. Aqui eu vou dar um espaço. Aqui vai ficar um do lado do outro. Ctrl S, Hello World e um label. Olha que legal, bacana, né? Então praticamente temos renderizados aqui no nosso container tudo que a gente escreve aqui. É bem legal utilizar dessa maneira, com Ctrl S. A gente pode implementar outras funções, por exemplo, ao invés do Ctrl A ser apenas selecionar tudo, a gente pode verificar se tem algum problema, alguma questão. Quando a gente aperta Ctrl A, ele pode formatar, ou Ctrl F, formatar. Ctrl F também buscar, procurar alguma palavra, né? Bem bacana. Algumas ideias ficam como lição de casa para vocês, né? Esse editorzinho aqui, ele é bem simples. Vamos tentar deixar ele o mais simples possível para futuras extensões, para a gente melhorar ele com o passar do tempo. E a minha intenção é utilizar esse editor nas próximas videoaulas, né? Nos próximos tutoriais de Kivy, porque é bem mais prático, bem mais simples a gente já visualizar a criação da nossa tela, na verdade. Bom, aqui já temos nosso praticamente editor funcional, bem funcional já. Mas ainda falta algumas coisas, ainda tem alguns defeitos, alguns detalhes, né? Quais são eles? Por exemplo, quando eu aperto o Ctrl S, ele reinicia aqui. Mas se, por exemplo, eu aperto o Ctrl S faltando umas aspas, o que acontece? Fica tudo preto e aparece o erro aqui para mim. Eu não quero isso, eu quero que apareça o erro aqui para mim. Porque, afinal, é mais fácil visualizar já no meu próprio editor, né, o erro. Então, como que a gente faz isso? Já vamos para a etapa de tratar o erro aqui. É bem simples também. Da mesma maneira que a gente está instanciando aqui um objeto, criando um novo objeto, eu posso criar um novo objeto e passar esse valor para esse objeto. Como que eu faço isso? Eu vou apagar os widgets, na verdade. Por isso que eu vou colocar, na verdade, aqui para cima. Fica mais simples. Toda vez que ele entrar em Reloader, ele apagará todos os widgets. Ok. Eu vou utilizar o Factory e vou gerar um label que receberá como texto esse str, né, que vai transformar em string a minha lista E, né? Ok. E esse label, vou colocar como info, eu vou adicionar, vou pegar aqui, copiar, né, Ctrl C, vou adicionar no meu container. E pronto, só isso. Creio que desta maneira já estará funcionando perfeitamente. Vamos colocar aqui um A. Olha só, ele já me traz o erro, inclusive a linha e tudo mais, do que está acontecendo. É claro, não é bem específico, eu posso deixar isso bem mais específico. Por exemplo, aqui é um syntax error, né? Syntax error. Eu posso colocar except, syntax error, enfim, tratar cada erro específico para uma determinada saída. Por exemplo, um erro X de sintaxe, eu posso mostrar somente a linha que está o erro, deixar vermelho. É outra ideia, né? Isso fica como lição de casa para vocês. Bom, ainda podemos implementar uma outra funcionalidade bem legal. Que, por exemplo, Reloader, aqui está só Reloader e ainda está com exclamação aqui. Interrogação. Por quê? Porque podemos implementar, ao invés de ficar apertando Ctrl S, para ele atualizar automaticamente.
Não daquela maneira que cada letra que a gente escreve, que é uma maneira bem ruim, né? Bem pouco funcional. Atualizar a cada 1 segundo através do clock. Aí a nossa aplicação será renderizada a cada 1 segundo ou a cada 5 segundos, por exemplo. Como que fazemos isso? Nós renderizamos de determinada forma. Primeiro, nós precisamos importar o clock from kiv.clock import clock. O que vamos fazer com o clock? Eu coloquei ele aqui para cima. O clock ele é responsável pelo tempo da aplicação, ou seja, cada frame que a aplicação roda, né, quando a gente chama em run, a gente está rodando um frame por tempo, por um determinado tempo, por um clock, né, de segundo. E esse clock pode ser considerado como um segundo ou metade de segundo, enfim, milissegundo. A gente pode trabalhar nesse clock, não é verdade? E o que a gente vai fazer nesse clock? Vamos controlar esse tempo, por exemplo, colocar a cada 1 segundo para ele aparecer na nossa tela a nossa aplicação renderizada. Podemos colocar tempo. Então como que a gente faz isso? Vamos, antes de tudo, eu já importei o clock, vamos colocar o nosso widget para inicializar o nosso clock, não é verdade? E qual widget podemos utilizar? Podemos criar um botão, podemos criar um toggle button, mas eu vou criar aqui um checkbox. Um checkbox será responsável. Toda vez que a gente clicar, iremos ativar ele e ativar o nosso clock para ficar funcionando a cada determinado X segundos. E como que a gente faz isso? Aqui no checkbox, antes de mais nada, eu vou organizar o tamanho. Eu vou deixar ele como, na verdade, vou deixar ele como 7. Aqui o tamanho 1, né, que ele vai obter o tamanho do box layout de cima. E aqui o reloader vai para a esquerda como 3. Ok? Aqui o checkbox, toda vez que eu clico nele, vou até mostrar como que fica. Aqui, eu clico no checkbox. Ele tem uma função chamada onActive, que significa toda vez que eu ativar ele ou desativar, ele chamará essa função e eu posso fazer alguma coisa na minha classe. Como? Em root significa que é o meu editor, que eu estou acessando nesse momento a classe é o meu editor. Eu vou chamar start rendering, por exemplo. Posso inicializar a renderização, ok? E essa é uma função que estará aqui na minha classe. Eu vou colocar ela aqui, start render self. E o que vai acontecer aqui? Toda vez que eu chamar essa função, eu tenho que inicializar o meu clock. Como que eu faço para o clock ficar trabalhando a cada X segundos? Ele trabalha a cada frame da minha aplicação. E a minha aplicação está rodando bem rápido. É vários frames que aparecem por segundos. Eu posso controlar isso, aparecer a cada 1 segundo. Dentro do clock, existe um método, né, estático, schedule interval. Ou seja, gerenciar aqui o meu intervalo, né, e eu posso passar uma outra função, na verdade, aqui. Vou passar uma outra função para poder chamar essa função a cada X segundos. Ou seja, eu vou criar uma função aqui, uma lambda expression, vou colocar aqui render lambda expression, vai receber um evento, né? E assim eu vou chamar o reloader. E essa função reloader, ela vai receber o IDs code text, ok? O ID code text é o meu texto que será passado no reloader e o render é a minha função, né, anônima, que irei chamar aqui no meu interval a cada 1 segundo.
Ou seja, basicamente o clock schedule interval, essa minha função schedule interval, vai chamar esse render a cada um segundo de frame passando, ou seja, não é cada frame passando, é a cada um segundo. Passou vários frames, passaram um segundo, a minha aplicação, esse schedule interval, ele vai chamar esse render, e esse render será responsável por chamar o reloader. Essa função chamará o reloader. E assim a gente tem nossa reloader a cada um segundo funcionando. Beleza? Aqui praticamente já está funcionando. Vamos fazer esse teste. Opa, aqui. Perfeito. Se eu clicar aqui, praticamente já está funcionando. Então eu aperto, eu vou digitando text, não aperto Enter nada, o Ctrl S, e ele automaticamente renderiza para mim, né? Eu posso implementar aqui um tempo que eu quero que ele renderize, talvez a cada 5 segundos, talvez a 10 segundos. Olha outra sugestão aí, para melhorar a nossa ideia. Basicamente ele está fazendo isso, só que temos um problema aqui. Quando eu desativo, ele ainda continuará renderizando. Pior, se eu ativar novamente, ele renderizar muito mais. Ou seja, cada vez que eu ficar chamando várias vezes, ele vai ficar renderizando e gastando processamento. Não é verdade? Vamos evitar isso aí. Vou apagar aqui. Como que a gente faz para evitar isso? Toda vez que nós chamamos Active, ativamos ele chama Start Render. Então toda vez que a gente desliga, tira o checkbox, desativa ele tem que parar o render, parar o clock interval. Para a gente fazer essa parada, vamos criar uma nova função. Essa nova função pode ser chamada de Stop Render, nada mais justo. Stop Render, por sua vez, será o responsável por parar o Schedule Interval. E como que ele vai parar esse Schedule Interval? Precisamos passar esse Schedule Interval para uma propriedade da nossa classe, que eu vou chamar de EVT. Não é esse EVT. A propriedade da nossa classe é aqui, self-EVT, que eu vou inicializar aqui como nome. Ok? Estará na nossa classe editor. Significa que esse EVT, toda vez que for inicializado um rendering, será recebido o evento que a gente inicializou. O clock, o schedule interval, o método schedule interval, ele nos retorna um evento. E esse evento é onde conseguimos manipular esse schedule interval. Ou seja, aqui no stop rendering, nós conseguimos parar este evento que a gente iniciou com uma outra função que está em clock, unschedule. Unschedule. E passar o CF event, CFEVT. Significa que quando a gente clicar em parar lá no checkbox, ele irá parar o nosso evento. Isso toda vez que a gente inicializar e parar. Inicializa, ele inicia aqui, parar, ele para aqui, né? Então, o que acontece? Se a gente clicar em Active, ele vai inicializar. A gente precisa implementar uma regra para ele inicializar quando o Active estiver true, estiver false, né? Então, por exemplo, como que a gente faz isso? Aqui no Kiwi, mesmo a gente pode implementar essa regra. Por exemplo, ele só vai inicializar se o componente do checkbox Active, que é um booleano, false ou true, estiver true. Se for false, ele vai inicializar a minha função stop rendering. Basicamente isso que fará a nosso checkbox funcionar perfeitamente. Ok? Então basicamente aqui eu digitando alguma coisa, ele não renderiza nada. Vou clicar aqui, a cada um segundo ele irá renderizar para mim o que eu alterar. Legal? Eu paro, continuo a edição, não volta a renderizar mais nada. Então aqui a gente criou um Live Reloader, um Kiwi Live Reloader.
sensacional isso. É uma maneira bem prática, bem útil da gente criar aplicações bem robustas, bonitas. Inclusive, a gente pode fazer um iDesigner, né, de algumas aplicações bem conhecidas no mercado, talvez como o Nubank, ou algumas outras aplicações, tipo o WhatsApp, né, um clone Y. E essas são sugestões, essas são ideias. Aqui nessa aplicação, ela é bem simples até esse momento, mas a gente já consegue fazer muita coisa, já conseguimos brincar bastante com ela. Algumas sugestões que a gente pode fazer para melhorar e estender essa aplicação. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Perfeito. Nós podemos adicionar um botão de salvar, na verdade, salvar esse Kiwi num arquivo Kiwi. Talvez adicionar um pop-up para colocar o nome e salvar esse Kiwi. Podemos também editar, abrir, né, algum arquivo Kiwi para editá-lo e automaticamente ele já aparece aqui para a gente renderizado, um arquivo Kiwi separado. Podemos também, ao invés de editar Kiwi, nós podemos também editar Python, código Python. Esta é uma coisa que eu não consegui ainda, eu não consegui implementar isso ainda, mas é algo bem bacana de se fazer. É interessante dizer que esse tipo de coisa de reloader, de aparecer aqui na tela em tempo real, já existe. Os core developers do Python, do Kiwi, já criaram, chamado de KV Viewer, né? Inclusive é uma funcionalidade que está no Kiwi. Porém, eu não acho tão legal utilizar, porque nada mais legal do que utilizar o que a gente criou, na verdade. A gente pode implementar nossas próprias funcionalidades, nós podemos criar o que a gente bem quiser e, por exemplo, criar nossa IDE. Né? E com Python é diferente. O KV Viewer funciona com o Kiwi. Com Python existe também um hot reloader chamado Kaki, que os core developers do Kiwi já criaram. Porém, eu achei um pouco complicado de utilizar. Eu não entendi bem como faz para utilizar. Quem tiver alguma noção, alguma coisa assim, poderia deixar aí nos comentários também algum material de apoio, algo do tipo. Né? E quem tiver alguma ideia de desenvolvimento para a gente implementar e melhorar essa nossa ideia, será muito bem-vindo. Eu vou deixar ele disponível, inclusive eu vou fazer isso agora, no GitHub, ok? Inclusive outra ideia que eu quero deixar para vocês aqui, vou adicionar aqui, KV Reloader. Outra ideia que eu gostaria de deixar para vocês seria uma gestão de estados. O que seria isso? Basicamente, a nossa aplicação ela não tem estado nenhum. Então, se a gente mudar aqui, vou deixar aqui ativado, mudar, ele apaga todo o nosso estado. A gestão de estado, basicamente, quando a gente fizer algum tipo de alteração, não sei, colocar isso aqui para cá, colocar um box layout, algo do tipo, ele não vai apagar o texto. Ele não vai renderizar tudo novamente. Já pensou se tivesse várias telas? Ele, na próxima tela de compra, alguma coisa do tipo, a gente adicionou um carrinho, ele vai lá e apaga tudo, renderiza. Não, a gestão de estados, basicamente ele guarda o estado de cada parte da nossa aplicação quando a gente faz a alteração. Isso é utilizado bastante no Flutter e no React Native também. Existe a questão de hot reloader. Podemos implementar isso aqui também. Algo muito bacana. Como eu disse, o Kaki já faz algo como isso, parecido, mas eu achei um pouco complicado de utilizar. Ok? Seria essa outra ideia. Já vou adicionar aqui um Kiwi, uma ideia Kiwi Live Reloader. Live Reloader. Kiwi Live Reloader. Vou colocar aqui com traço, fica mais bonito. Ok? Shawn Redmi, Ignore, Python, uma licença, MIT, deixar já disponível para todo mundo que quiser editar. Ok? Perfeito. Vou baixar aqui.
Opa, na verdade, vou pegar aqui o meu GitHub Code. É dessa maneira que eu vou fechar aqui meu código Kivy, git clone, que eu trabalho aqui no Git. Ok, vou abrir a minha pasta, vou passar tudo isso para cá, ficar bonitão. Ok, bom, aqui eu já posso subir first commit. Mas comitar tudo, fazer um push e por fim já está aqui o nosso código. Depois eu deixo uma descrição, tudo bonitinho. Vou deixar aqui esse repositório na descrição do vídeo. E seria seria este o vídeo de hoje, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Ah, outro detalhe, outra sugestão. Se for interessante, na verdade é interessante, a gente pode estender esta IDE com algumas outras funcionalidades como plugins. Basicamente aqui no Visual Studio Code a gente tem várias e várias funcionalidades, como por exemplo acessar o Python através do terminal aqui do Visual Studio Code. É um plugin, né? A gente pode apertar aqui Ctrl, Shift e P e adicionar uma extensão, atualizar todas as extensões. Podemos fazer N coisas através de plugins. Isso é um dos princípios, né, de extensão, até mesmo está em Solid. Então eu acho bem bacana e é bem interessante. A nossa ideia ficaria bem legal, né? Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço por todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado por ter assistido, por ter aguentado até aqui, né? E tenho certeza que isso vai melhorar bastante nos seus projetos de hoje em diante. Eu peço que curta, comente e também ajude, né, a comunidade do Kivy. Existe a comunidade do Kivy no qual está aqui, ó, Kivy Brazilian Community, né, que podemos contribuir com projetos open source e existem projetos bem legais, por exemplo, Kivy Gradient, bem legal. Isso aqui dificilmente vamos encontrar até mesmo na documentação do Kivy. Então eu peço que contribuam. Qualquer sugestão, inclusive do Kivy Editor, para melhorar, e eu estarei trazendo qualquer atualização, algo do tipo, aqui nos vídeos que eu criar do editor, para contribuir com a comunidade do Kivy, para a gente crescer de forma consistente e ser reconhecido aqui no Brasil como os melhores desenvolvedores de Kivy do Brasil, na é verdade. Então eu peço que contribuam mais uma vez. E eu agradeço mais uma vez. E só uma coisa: sucesso sempre. Até mais, pessoal.